Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HLOG11, HLOG, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em fundos imobiliários? Você sabe de qual setor é esse fundo? Você teria como investir em fundos imobiliários? Comenta que seu comentário é muito importante para nós, para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Já contamos com 4.550 inscritos. Contamos com a ajuda e colaboração de vocês aí para essa meta. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de membro e saiba mais, membro ou aderir. Tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos, você vai ter acesso antecipado a vídeos, assim como você vai estar apoiando e financiando o crescimento e desenvolvimento do canal. 10 centavos por dia, acredito que isso não vai te onerar, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. Então, se quiser nos apoiar nessa jornada aí, ficarei imensamente grato aí. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal, o Daniel, o Carlos e o Matheus. Saiba que isso ajuda muito no nosso crescimento e desenvolvimento. Vamos lá. Tem também mais uma forma de apoiar o canal. A gente tem o objetivo de até o final do ano tirar a certificação CEA. Então, é lá em São Paulo, a gente tem que gastar dinheiro, a gente tem que passagem, hospedagem. Então, se vocês quiserem apoiar o canal, vocês podem abrir uma conta na Clear ou na PicPay, com o nosso link de indicação, e você vai ganhar um bônus. Na corretora Clear, a partir de R$100 investidos, você ganha um bônus de 70. E na PicPay, a partir de R$10 investidos lá, pagando algo no cartão com R$10, você ganha um bônus e a gente também. Então, se nos apoiar, ficarei imensamente grato aí. Vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo de tijolo, ele é um fundo do setor logístico. Ele foi lançado em março de 2019, dezembro de 2019, base 100, e é da Red Investimentos. Mandato renda, e tem uma liquidez baixa de 188 mil. 188 mil reais por dia, a partir de 20 mil, 25 mil, você já pode enfrentar grande dificuldade para entrar ou sair do ativo. Os usuários do site estão dando nota 4 de 5, ele não faz parte do IFIX e conta com 4 milhões e 200 mil cotas. É um fundo imobiliário que está sendo negociado com deságio, com desconto atual de 17%. O que isso significa? O fundo possui de patrimônio 479 milhões e o mercado está aceitando pagar algo próximo a 400 milhões, 399 milhões. Esse desconto representa 17%, como eu havia dito. Então é como se você estivesse tendo a oportunidade de comprar uma nota de 100 por R$83. Então a gente vê que é um fundo que é base 100, teve uma boa valorização, ó, o fundo passou a valer 112 e caiu para 93 a negociação atual. Tá com uma boa oportunidade, uma janela aí, né, em termos de PVP. É um fundo, tendo o mês 12 como referência, conta com 3.850 cotistas, que são poucos cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, R$93. No ano, o menor valor que ele atingiu foi R$92 e a máxima no último ano foi R$119. Então, o que a gente consegue observar? É um fundo que, quando ele veio ao mercado, ele veio no momento mais propício do mercado atualmente. No final de 2019, esse fundo chegou a ser negociado a patamares de quase R$140. Ele estava bem elevado. Vem em março de 2019, que é o momento pandêmico, as suas cotas são jogadas a patamares de R$106 nesse período aqui, ó. E aí o fundo recupera-se, fica lateralizado, mas com tendência de queda, ó, trabalhando ali na casa de 125, depois na casa de próximo a R$120. E como todo o mercado, não é exclusivo desse aqui, tá? Desde mais ou menos janeiro, fevereiro, dezembro, ó, ele vem em queda e queda bem grande. Tem-se que se observar, né, para saber o que pode estar gerando essa queda um pouco mais expressiva aí. Então, recentemente, como todo o mercado, ele teve esse fundo aqui de 92 aqui, ó, e recuperou-se e está mais ou menos esses patamares de R$93. Vamos à frente. Em termos de entrega, a gente vê que é um fundo que está estabilizado. Então, ele está entregando em termos de 63 centavos de rendimento. Ele já passou por 3 subscrições e a última ocorreu no mês 10 de 2020. Algumas pessoas buscam fundos ativos que tenham pelo menos 5 anos de histórico. Esse fundo está com 2 anos apenas de histórico. Tem outras pessoas que buscam ativo que tenha pelo menos 3 anos. Então esse fundo está caminhando para o seu 3º ano de histórico aí.
Então, já começa a ter um pouco mais de histórico. Vamos à frente. Como a gente viu lá atrás, é um fundo que não está sofrendo oscilação nos valores entregues. Então, ele vem entregando os mesmos 63 centavos. E aqui um ponto interessante para vocês é o seguinte. Olha o que entre aspas, tá? Você comprar um fundo imobiliário mais barato, o que isso pode impactar você ter um rendimento melhor. Então, note, ele sempre pagou 63 centavos. Só que é uma cota de R$ 119 reais. Isso aqui estava representando um yield de 0,53%. E aí, o que acontece? Eu prefiro me posicionar em ativos que me paguem pelo menos 0,6%. E o que eu quero também que vocês entendam é o seguinte, não é comum fundos de tijolos pagar um yield alto. Então, olha, quando, entre aspas, a situação estava um pouco mais controlada, os ativos estavam pagando 0,53%. Como o mercado está querendo um prêmio maior, começou a derrubar as cotas desse fundo e atualmente, ó, a R$ 95 reais já representa um yield de mais de 0,6, que é aquilo que eu reputo ser aceitável. Teoricamente, para mim, tá? Não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. A partir de agosto, com pagamento em setembro, esse fundo entrou num patamar que, para mim, o yield mínimo de 0,6 passa a ser atingido aí. Então, a partir dessa data aqui, foi algo que se torna aceitável para mim. O yield médio entregue está em 8%, o yield acumulado. E esses 63 centavos estão indicando 0,67, porque da data de fechamento, a cota caiu mais um pouquinho aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa quantos fundos imobiliários tem esse ativo no seu portfólio. Então, o que aqui a gente consegue ver é que tanto o HGLG, a CSG, né, CSHG, quanto a RED é quem ancora esse fundo aqui, esse ativo. Como assim, amor? Ora, a gente observa o seguinte, o HFOF detém 60% das cotas desse fundo. O TFOF, que é um outro fundo de FOF da RED, ele tem lá mais 2% do fundo. E o FOT, que é outro da RED, tem mais 2%. Me questionaram por que tinha a RED tem 3 fundos de FOF. Não sei dizer. Mas, em tese, ativo mesmo é como se fosse o HFOF. Porque o TFOF e o FOFT, acredito que eles não sejam negociados ou sejam fechados, sabe? Tipo, os que são... em tese, mais negociados são esses mesmos. Tem também o IBFF com percentual mais irrisório, além do MFI e o BIF. Enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. O ativo dessa forma aqui, ó, hoje 60% na mão de um fundo da própria gestora, teoricamente, né, isso pode impactar em liquidez ou não, em situações desse sentido ou não. Eu não gosto de fundos imobiliários que tenham muitos ativos no seu portfólio, tá? Da forma como, assim, ó, ele esteja na mão de um único ativo. Para mim, isso aqui não é muito bacana, não. Ainda mais sendo da própria gestora, sabe? Para mim, isso não é um bom sinal. Enfim, vamos à frente. Aqui a gente já tá dentro do relatório gerencial. E o relatório gerencial da RED, nesse ponto de vista, nós temos que assim, na minha humilde opinião, é um dos relatórios mais completos que a gente vê no mercado. Eles falam de forma bem interessante, eles sempre trazem informações, na minha opinião, informações que agregam bastante, tá? Então, eu vou falar algumas informações aqui que não são necessariamente desse ativo, mas é sim do setor, mas é de todo o setor logístico para a gente ter uma noção. Então, olha só. Após um ano de crescimento acelerado em 2020, o mercado logístico continua em expansão. Até o final de outubro de 2021, foram cerca de 1 milhão de metros quadrados entregues no país. Cerca de 40% dessa área foi entregue em São Paulo. Então, olha, o que a gente começa a ver por aqui? Tá? Teve muita construção que a gente fala de absorção do estoque que é produzido, dos novos galpões que são construídos e etc. Então, teve construção aí. São Paulo, ó, de tudo foi construído no país inteiro. 40% meio que foi para São Paulo, ó. Aí eles falam, ó, com absorção líquida de 1,67 milhões de metros quadrados. O mercado segue com tendência de baixa taxa de vacância. Então, o que a gente observa? Absorção líquida versus novo estoque. Absorção líquida e novo estoque. Ó. Absorção, o novo estoque que seguiu, eles conseguiram pegar mais o que foi construído. Ou seja, ou tá faltando estoque, ou o que tinha aí, fora os que foram produzidos, foram
foram utilizados, né? Foram incorporados. Então, isso é a média Brasil, ó. Ceará, tá bem em linha, Bahia, Pernambuco. E aí a região sul, ó, é onde teve a maior absorção. Minas também, e isso aqui a gente consegue ver em fundos imobiliários. Setor logístico aí, a gente vê dessa região sul, Minas, com bastante absorção. Rio de Janeiro, que é sabido, né, um setor, uma região que vem sofrendo muito. O que acontece? Rio de Janeiro, ele tem mais estoque do que ele conseguiu absorver. E São Paulo, como a gente viu também, com absorção maior do que o que ele tinha lá de estoque. Ponto positivo aí, vamos à frente. Ele continua aqui, ó. São Paulo hoje representa 55% do mercado nacional, seguido de Rio e Minas. O estoque nacional cresceu 11%, atingindo 26 milhões de metros quadrados. Isso aqui é para vocês terem noção. Gente, 26 milhões de metros quadrados é muito espaço, muito espaço. Então, e assim, ainda está em expansão, tá? Ainda está em crescimento. Aí eles continuam. Em São Paulo, saltou de 9 milhões em 2013 e cresceu 60% nesse período aí, ó, desde 2013. Aí ele mostra aqui, para vocês terem noção, de quais regiões tem maior crescimento. Ó. São Paulo, 55% do quantitativo de galpões do Brasil inteiro. Rio de Janeiro, 10%. Região Sul, 12%. Minas, 8%. Pernambuco, 6%. Já uma região também bem aceitável em termos de galpões. E o restante do país aí com mais 10%. Vamos à frente. Aqui a gente vê o demonstrativo de resultado de exercício do ativo. Então, uma coisa que pediram para eu trazer, eu achei interessante e incorporei, que eu não trazia, era a taxa cobrada. Então, me pediram, eu achei interessante, vou passar a trazer, volta e meio eu esqueço, mas à medida do possível vou sempre tentar trazer para vocês. A taxa de administração desse fundo cobra 0,80. Em termos de taxa, uma taxa abaixo da taxa de mercado. Geralmente os fundos cobram 1, 1,2, alguns até 1,5. Então, taxa aceitável. Mas só que isso para mim não interessa, porque eu não sei calcular. Então, a gente faz aquilo, abre a calculadora aqui e vê para vocês as taxas. Aí, um membro do canal, um dos primeiros membros, me deu a sugestão falando o seguinte: Amu, passa a falar sobre alavancagem, que isso é interessante. Então, o que acontece? A partir de agora, eu vou tentar olhar, caso, lógico, na medida que eu lembre, né, que eu sou meio esquecido. Mas eu vou tentar ficar atento e relatar para vocês sobre a alavancagem dos fundos e, na minha opinião, se essa alavancagem pode ser um fator preocupante, pode ser um fator que pode trazer um risco elevado para o fundo ou não. Então, sempre que tiver questões de alavancagem, eu vou calcular essa alavancagem aqui pra gente, tá bom? O que essa alavancagem tem representado das receitas também. Então, olha só. Aqui a gente vai pegar o seguinte: como um fundo não faz um detalhamento das despesas, a gente vai considerar como sendo tudo. Por ser um fundo de tijolos, com certeza, esses 400 mil aqui, ó, não tá indo tudo para gestor, não. Mas como eles não fazem essa distinção, tá? Então, a princípio, não tem como a gente ter certeza quanto é com exatidão. Outro ponto é, como não tem outros tipos de despesa, e pelo que eu vi, aparentemente não tem alavancagem nesse fundo aqui, tá bom? Até por uma parte que a gente vai ver lá na frente, provavelmente não tem alavancagem. Então vamos calcular o que esses 400 mil vão representar à frente essa receita de 3 milhões aqui em novembro, e aí a gente vê no acumulado do ano também o total, o que tem representado. Vamos lá. 406 vezes 100... dividido por 3,0. Vamos pegar esse total aqui, ó. 3,223 igual 12,59 em novembro, é o total que está representando. E vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. 4,518 vezes 100 dividido por 38,133. No acumulado dos 12 meses, também orbitando a casa de 12%. E aí que eu falo, ó, não necessariamente uma taxa baixa significa que ela vai acabar sendo baixa aqui. Para mim, eu não sei calcular essas taxas. Teoricamente, por ser 0,8 e ser abaixo do mercado, isso aqui era para estar orbitando, sei lá, né? Na casa de 8, 9, 10%. Então, é algo para mim que não é tão claro, sabe? Enfim, vamos à frente aí. Continuando, como eu disse, eu reputo ser um excelente relatório gerencial deles aí, tá? Em termos de relatório é muito bom. Então a gente vê o seguinte, que o portfólio deles
97% está alocado em imóveis, ele tem 2,6% em cotas de fundos imobiliários e mais 0,5% em caixa, que provavelmente é para liquidez aí. Aí, o que ele tem de ativos? Aqui são os ativos que o fundo tem, ó. Ele tem aparentemente 5 ativos por esse gráfico aqui, mas aparentemente é 5, ó. O fundo encerrou o mês de novembro com investimentos em 5 empreendimentos que somam aproximadamente 185 mil metros quadrados. Então, esse ativo aqui, ó, Citylog Sul Minas, representa quase que 40% do seu portfólio. O outro ativo de Viracopos, mais 35%. E aí os outros ativos, 11%, 10% e 6%. Essas distribuições um pouco mais concentrados em 2 ativos, se eles não forem ativos de condomínio com muitos inquilinos, isso para mim pode ser uma situação um pouco ruim, tá? Por quê? Ora, supondo, vamos supor, assim, a gente vai ver isso com mais detalhe aqui à frente, mas se aqui a gente tiver um único inquilino, poxa, 39% provavelmente, né, das receitas vão vir desse ativo. Isso pode causar uma dependência muito grande do fundo por um único inquilino. Assim como esse outro ativo, ó, 35% aí. Então, isso para mim pode ser algo impactante. Vamos à frente. Outra coisa. 63% do seu portfólio está em São Paulo e 37% em Minas. Então, ele está em 2 regiões apenas, mas a gente viu que são as regiões, uma das regiões mais importantes do país aí. Vamos à frente. Aqui, ó, vamos lá. Situação dos locatários. 36% a renda vem de Viracopos, 20% vem de perfumaria, 20% setor farmacêutico, 11% indústria, 10% logístico e Celis aí, esse outro tipo de Celis aqui vem 3%. E aquilo que eu disse que é um pouco preocupante, ó. 36% é esse ativo aqui, não sei que é renda Viracopos, mas é muita porcentagem para um único ativo. Então, se ocorrer alguma inadimplência, se ocorrer uma devolução, se ficar um tempo parado, isso aí pode, na minha humilde opinião, causar um grande impacto no fundo. Boticário também está alto aqui a sua dependência, ó, 15%. Eurofarma também, 14%. Se a gente for ver bem aqui, ó, só esses ativos aqui, esses 3, se forem 3 inquilinos, estão representando 65% do fundo. Então, para mim, é muita dependência em apenas 3 únicos inquilinos. Isso, para mim, é risco, né? Risco acumulado. Aí ele vai ter mais 11% no Master Builds, Natura e 18 espalhados aí. Os contratos, outro ponto de atenção. Nós já estamos no ano de 2022 e neste ano vai vencer 30% dos contratos. E aí a gente vai ter que ficar olhando com atenção para... Eu não sou cotista desse fundo e não pretendo ser, tá? Não tenho e não pretendo ter. Mas para quem é cotista desse fundo, tem que ficar atento como que vai se desenrolar aqui. Se ocorrer vacância aí, pode causar uma grande problemática para esse fundo aí. Ano que vem, 2023, mais 11%. E aí, a partir de 2024, vence os outros 57% aí. E os reajustes, a sua maior parte, são feitos em janeiro, mas tem mais um pouquinho espalhado pelo resto do ano aí. Vamos à frente. Índices de reajuste é um fundo que está 100% atrelado a IPCA. Tipos de contrato, os contratos totalmente típicos, então isso aqui também traz risco. Tem o ponto positivo que, caso haja renovação, talvez a renovação não seja jogada para baixo. Às vezes, é comum, se for, dependendo do ciclo de mercado, que ao final de um contrato atípico, o inquilino tente forçar aí um ajuste para baixo no valor dos aluguéis. Isso aí, às vezes, é meio comum. Como ele está totalmente típico, teoricamente, essa força aí talvez não seja tão grande assim. A área ocupada atualmente do fundo, ele vem com 96% e 4% vem com RMG. O ideal seria se ele falasse quanto tempo é a duração dessa RMG aqui, mas pelo menos não por aqui fica claro pra gente, tá? Vamos à frente. Aqui ele continuou falando sobre a qualidade dos imóveis em termos de posicionamento. Então ele fala, ó, os raios 15 a 30, de 30 a 60, concentra a maior parte do estoque de São Paulo. Empresas que procuram São Paulo, procuram posicionar os seus ativos nessa região de 15 a 30 e de 30 a 60. Então, a gente vê o seguinte, quanto mais próximo da grande São Paulo, melhor é o preço e menor é a vacância. Então, ó, raio 15 km de São Paulo, em média é R$26 por metro quadrado e 3% de vacância. Quando tem uma distância maior aqui, ó, já cai o preço de 15 a 30, já cai para 22 e a vacância aumenta. Distanciou mais ainda,
o raio, a distância de São Paulo, ó, o preço cai mais ainda e a vacância aumenta mais ainda. Então note o quanto é importante os ativos estarem posicionados próximos ou não aí desse raio 15, 30 ou 60. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HLOG são somente essas informações. Neste vídeo, eu optei por trazer um vídeo um pouco mais curto. Eu tenho um vídeo um pouco mais completo dele aqui no canal, um pouco mais antigo, mas ele é mais completo. Então, o que que acontece? Ao final do vídeo aqui, eu vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo, com bastante informações a respeito de cada um dos ativos, com fotos, imagens, tá bom? E qualquer coisa vocês podem ir pausando o vídeo e vendo com atenção aí. Por favor, dê o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você tem o HLOG ou você tem algum fundo do setor logístico no seu portfólio? Sim, não, pretende investir? Já investe? Comenta que seu comentário é importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas, nos ajude na meta de 5 mil inscritos, torne-se membro, 10 centavos por dia, não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Apoie o canal abrindo uma conta lá na Clear com o nosso link de indicação ou no PicPay, vocês vão nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui, eu espero encontrá-los nos próximos vídeos, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.